O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercícios e a gente vai corrigir esse exercício aqui. Que ele fala assim, ó. Seja um triângulo com dois lados medindo 10 centímetros e 5 centímetros e o ângulo ABC medindo 30 graus. Encontre a medida do terceiro lado e a medida do ângulo ACB. Então, olha só. Esse exercício, ele não tinha desenho de triângulo. Você pode desenhar o triângulo, certo? Você pode aí desenhar o triângulo, mas não precisa desenhar triângulo para a gente conseguir resolver esse exercício, tá? Não precisa. Porque, como a gente tem o valor de um ângulo apenas, a gente vai usar a lei dos cossenos para poder descobrir aí tanto a medida do terceiro lado como a medida do ângulo ACB, certo? Então, você pode colocar aqui, ó, os valores das letras, porque eu não sei se vocês lembram, quando eu fiz a demonstração da lei dos cossenos, antes eu mostrei para vocês a definição. E lá falava que o A, o B e o C são lados quaisquer do triângulo. Então, você não precisa, né, ter um rigor assim. Você só vai precisar ter o rigor quando a gente tiver o triângulo, ele tiver os nomes aqui, ó, A, B, C, aí sim, o que está oposto ao A é o Azinho, o que está oposto ao C é o Czinho, o que está oposto ao B é o Bzinho. Nesses casos aqui, é interessante você seguir isso. Mas aqui, como falou aqui que o triângulo aí com dois lados, um lado mede 10, o outro lado mede 5, ele não especificou nada. Então, você pode chamar aqui, ó, por exemplo, o B de 10 e o C de 5. Ou poderia ser qualquer um aqui, chamar de 10 o B, o C ou o A. Qualquer um, chamar de 5 B, o C ou o A. E deixar uma incógnita para descobrir que seria o outro lado. Por que que eu fiz assim? Porque aqui na equação, né, da lei dos cossenos, o A já está isolado. Então, se você, por exemplo, se você colocasse aqui que o A é 5 e o C é 10 e deixar o B aqui, você ia ter que fazer as contas, passar para lá, isolar ele, então dificulta mais. Então, você tem que saber os processos para te facilitar, para que diminua a quantidade de contas que você tem que fazer e, consequentemente, diminua as chances de erro. E isso é uma coisa que você tem que fazer uma autoanálise, porque é o que eu falo, matemática não é uma receita de bolo. Um exercício você usa um jeito, no outro você já vai usar outro. Então não é uma receita de bolo, não tem como eu chegar aqui e falar sempre vai ser assim. Não, vai ter exercício que facilita você trabalhar com a letra que já está isolada para poder descobrir ela, e vai ter exercícios que não. Cabe a você identificar. Então eu chamei o B de 10 e o C de 5. Então vamos descobrir aqui a medida do A, que vai ser o terceiro lado. Então vamos jogar aqui na lei dos cossenos. Como eu sempre falo para vocês, coloquem sempre a lei dos cossenos no começo para fazer a substituição sem ir fazendo direto. Tem gente que já vem direto para cá. Aí depois começa a reclamar, eu não lembro da fórmula, né? Na prova que a gente coloca a fórmula na lousa porque não lembra. Não lembra porque não pegou prática de fazer sempre. Faça os exercícios sempre e coloque sempre a fórmula, porque é um jeito de você não esquecer, ok? Então vamos fazer a substituição. O A é o valor que eu quero descobrir, o B, ó, eu chamei de 10 e o C de 5. Então eu vou substituir o B por 10, o C por 5, né, ó, elevá-los ao quadrado, fazer menos 2 vezes o B vezes o C, ó, B10, C5, e o cosseno do ângulo. O ângulo que eles falaram aqui, ó, o ângulo ABC mede 30, né? Que é o ângulo que está entre ali o 10 e o 5. Então, vou substituir aqui pelo cosseno de 30. Aí, vamos fazer a conta. 10 elevado ao quadrado é 100. 5 elevado ao quadrado é 25. Este produto eu copiei. E o cosseno de 30, olha só. O cosseno de 30, o 30 é um ângulo notável. Então, o cosseno dele vale raiz de 3 sobre 2. Só que aqui é interessante você ir lá na tabela dos ângulos, de todos os ângulos, né, a tabela trigonométrica, e olhar o valor aproximado que está lá. Se você for lá e olhar,
você vai ver que vai estar aproximadamente 0,87. Vai estar 0,87 e alguns outros números. Então eu aproximei aqui para 0,87. Por quê? Porque já facilita para você fazer a multiplicação, né? Porque olha bem, aqui não vai dar 100, menos 2 vezes 10 dá menos 20, né? Menos 20 vezes 5 vai ficar ali menos 100. E aí na hora que você multiplica por 0,87, dá 87, né? E aí como tem o sinal de menos aqui, você coloca lá por causa da regra decimal, certo? E aí a gente vai ter aqui 125 menos 87, que vai dar 38. E aí o a está elevado ao quadrado, né? Ó, o a elevado ao quadrado ele vem da fórmula. E aí você matematicamente, né, você extrai a raiz quadrada aqui em ambos os lados ou passa só, né, o quadrado para cá como raiz. Aí passando aqui você vai simplificar aqui, sobra só o a e a raiz quadrada de 38, que é aproximadamente, ó, aproximadamente 6,16, certo? Não se esqueçam de colocar o aproximado, porque o valor da raiz quadrada de 38 não é 6,16, é aproximadamente, tá? Aproximadamente. Então, já descobrimos aqui o valor do terceiro lado, 6,16. Vou até tirar o ponto de interrogação aqui, ó, e vou colocar o valor que a gente descobriu, 6,16 aproximadamente. Bom, então já descobrimos o terceiro lado, só que ele pede para ainda a medida do ângulo ACB. Então, como a gente estava falando aqui a medida do ângulo ACB, a gente pressupõe, né, que a letra que está no meio, que inclusive tinha até o tiozinho aqui, eu acho que eu esqueci de colocar. Era assim, ó, ACB. A gente está dizendo que o ângulo está no ponto C. Então, a gente vai utilizar também a lei dos cossenos para descobrir isso, só que agora a gente não vamos mais colocar o A aqui na frente. Por que a gente não vai colocar o A aqui na frente? Porque agora o ângulo está no C. E o valor que você coloca aqui na frente, né, o valor que você coloca aqui na frente é sempre o valor do ângulo, certo? O valor do ângulo junto, né? Ó, aqui vai ser C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB vezes o cosseno do ângulo C, né? Ó, que é o ângulo que está aqui. Se você colocasse o B aqui na frente, seria B ao quadrado igual a ao quadrado mais C ao quadrado, né? O C iria aparecer aqui e ia ser o cosseno de B, se você colocasse o B aqui na frente. Ok? Então, olha só, vamos fazer a substituição. O valor do C vale 5, o B 10 e o A o valor que a gente descobriu. Então, o C 5, o B 10 e o A o valor que a gente descobriu. Todos elevado ao quadrado, menos 2 vezes o A, 6,16, vezes o B que é 10 e o cosseno de C que eu quero descobrir. 5 ao quadrado é 25, 6,16 ao quadrado é 37,95, 10 ao quadrado é 100. Fazendo esse produto, menos 2 vezes 6,16 vezes 10, vai dar menos 123,2 vezes o cosseno de C. Aí, o que eu fiz aqui? Ó? Eu passei todo mundo aqui, ó, esses dois termos, para o lado de cá negativo. Então, vai ser 25 menos 100 menos 37,95 igual a menos 123,2 vezes o cosseno de C. Né, ó, que é esse valor que estava aqui eu deixei e passei esses dois para lá. Fazendo essa conta, 25 menos 100 menos 37,95 vai dar menos 112,95, igual a menos 123,2 vezes o cosseno de C. E aí esse menos 123,2 vezes o cosseno de C que está multiplicando, passa dividindo, né? Ó, esse valor que está multiplicando o cosseno de C, passa dividindo. Menos 112,95 dividido por menos 123,2. Essa divisão dá aproximadamente 0,92, né? Inclusive também cometi um erro brutal aqui, não colocando o símbolo de aproximado, né? Ó, é aproximadamente, não é o valor exato. Se você dividir isso aqui, você vai ver que vai dar muitos outros números. Então a gente diz que é o valor aproximado,
certo? Aí você vai lá na tabela trigonométrica e olha o cosseno de qual ângulo que dá aproximadamente 0,92. Se você ver, é o cosseno de 23 graus, que dá aproximadamente 0,92. Então, o valor do ângulo C é 23 graus, certo? Bom, esse outro exercício aqui, ó, olha só. Determine a medida aproximada do ângulo alfa a seguir. Então, a gente tem um triângulo aqui e a gente tem o ângulo alfa. Eu chamei esse triângulo de ABC, certo? Chamei esse triângulo assim. Aí vamos identificar os lados. O que está oposto aqui, ó, ao ponto A é o que a gente chama de Azinho. O que está oposto ao ponto B aqui, ó, é o que a gente chama de Bzinho. E o que está oposto ao ponto C, que é o ângulo reto aqui, ó, é o que a gente chama de Czinho. Fazemos isso para ficar mais fácil da gente substituir na fórmula da lei dos cossenos, né? Lei dos cossenos é 1 lado ao quadrado igual a soma do quadrado dos outros dois, menos o dobro desses dois lados, vezes o cosseno do ângulo entre eles, certo? Então, o A, ó, o Azinho, ele vale 72, então eu substituo aqui por 72 ao quadrado. O Bzinho, 54, então o B, 54, e o C, 90, ó, 90 ao quadrado. Menos 2 vezes o B, que é 54, vezes o C, que é 90, e o cosseno do ângulo entre eles, que é o alfa aqui, que é o que a gente quer descobrir. Agora a gente faz as contas. Começa sempre com as potências, né? Ó, 72 elevado ao quadrado dá 5.832. 54 elevado ao quadrado dá 2.916. 90 elevado ao quadrado dá 8.100. E este produto aqui, ó, menos 2 vezes 54 vezes 90 dá menos 9.720. Vezes o cosseno do ângulo, que é o que eu quero descobrir. Aí eu vou ter aqui 5.832. Resolvendo esta soma, eu vou ter 11.000. Resolvendo essa soma, eu vou ter 11.016 menos 9.720 vezes o cosseno do ângulo aqui, certo? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 11.016 para o lado de cá negativo, certo? Tá positivo passa negativo, vai ficar 5.832 menos 11.016. E o menos 9.620 vezes o cosseno de A eu só copiei, certo? Resolvendo essa subtração aqui, 5.832 menos 11.016 vai dar menos 5.184, igual ao valor aqui que eu copiei. Agora esse menos 9.620 que está multiplicando o cosseno de A, eu passo ele dividindo o menos 5.184, né, ó? Passei dividindo e igualei ao cosseno de A. Resolvendo essa divisão aqui, vai me dar aproximadamente 0,53. Aí você vai lá na tabela trigonométrica e olha, qual o ângulo cujo cosseno é 0,53? Esse ângulo é o de 58 graus. Aproximadamente, né, ó? O enunciado do exercício até mostrou aqui, aproximada. Determina a medida do ângulo alfa aproximada. Porque nessa divisão aqui, a gente obtém um valor inteiro, né? Então, a gente sempre pega o valor aproximado. Que fique claro isso. É o valor aproximado. Esse ângulo é aproximadamente 58 graus. Não significa que seja 58 graus, né? É aproximadamente. É importante a gente entender o significado dessas palavras, porque é elas que às vezes causam uma bagunça na cabeça do aluno, na cabeça das pessoas, e aí acaba não conseguindo entender. O significado das palavras é muito importante para compreender os assuntos de matemática.